Olá, um bom final de tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui com você. Eu sou Anabela, faço parte do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Casa de Amor, que se situa no bairro do Infraero 1, na zona norte de Macapá. O assunto que vou comentar hoje faz parte das bem-aventuranças. É o item 9 do capítulo 9, cujo título deste capítulo é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Escolhi este tema porque ainda hoje, tão presente na humanidade, que por falta de paciência e de amor, muitos ainda trazem dentro do coração este sentimento enfermiço e perturbador que se chama cólera. Para começar a refletir sobre este assunto, vou narrar uma história que se encontra no livro Pai Nosso, ditado pelo Espírito Memei a Francisco Cândido Xavier. E isso se passou na época de Jesus. Um velho judeu, de alma torturada por pesados remorsos, chegou certo dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que ele tinha e que detinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando a ruína total, reduzindo-lhes as famílias a doloroso cativeiro. Ele tinha uma maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se desse modo enfermo, aflito e perturbado. Os médicos não lhe solucionavam os problemas, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada. O Mestre Divino, porém, ali mesmo, na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente em seguida e lhe disse: vai em paz e não peque mais. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrara o corpo. Sentiu-se curado e saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz quando, ao atravessar uma extensa fila de sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O enfermo curado soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas. Estabeleceu-se um grande tumulto. Jesus veio apaziguar os ânimos. Contemplando a vítima, que estava ensanguentada, aproximou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão em nome de Deus para tantas faltas, não pudestes desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e bradou para o Cristo: Mestre, socorre-me. Sinto-me desfalecer de novo. O que será isto? Mas Jesus apenas respondeu muito triste: isso, meu irmão, é o ódio, é a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. Então, vamos refletir.
Será que ainda, nos dias de hoje, após se passar tantos anos, tantos séculos da vinda de Jesus, nós ainda nos comportamos assim? Como são as nossas reações atualmente, principalmente neste momento, né, de pandemia, da Covid-19 que enfrentamos, quando somos cobrados, né, a respeitar determinadas situações para uma melhor convivência entre nós, a respeitar as regras, as pessoas. Como estamos agindo? Nos sentimos contrariados quando somos pedidos a cumprir com as regras? Às vezes, muitas pessoas se sentem tão desrespeitadas e encolerizadas quando um simples pedido para colocar uma máscara no rosto, né, reagem de uma forma tão antifraterna. Então, muitos infelizmente ainda não conseguem controlar esse sentimento enfermiço na alma que se chama cólera. Se revoltam, agridem, tendo um comportamento antifraterno perante aqueles que o cercam. Como diz Emmanuel no livro O Consolador, na questão 181, a cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida. E o que isso significa? Significa que a cólera, a vingança e a raiva são emoções que ainda estão no porão do desenvolvimento espiritual. Em termos evolutivos, são os requisitos da animalidade. Basta sermos contrariados para aflorar o monstro que existe dentro de nós. A maioria de nós tem dificuldades de lidar com nossos sentimentos, de compreender o que acontece à nossa volta. Vivemos em um momento de dificuldade, de sofrimento de tantos irmãos, de perdas de familiares. Então, é preciso pensar o que temos feito da nossa vida. Como estão sendo as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos em relação às pessoas que convivem conosco? E o que podemos mudar para melhorar a nossa vida, a nossa relação com os outros, a nossa convivência? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que se pudéssemos olhar no espelho, no instante em que estamos encolerizados, ficaríamos assustados com a nossa própria imagem. Porque realmente é assustador nos vermos em que nos transformamos nos momentos que estamos encolerizados. Os espíritos nos aconselham dizendo assim: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com orgulho ferido. Então, a origem desses acessos de demência encontra-se quase sempre no orgulho ferido, que faz com que o homem se revolte diante da menor contrariedade e de situações
que o obrigam a aceitar-se como um ser ainda imperfeito e, portanto, com graves erros a corrigir. Um grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi proferido, ocasionando doenças, desgostos e muitas dificuldades. Todas as vezes que temos dificuldade em lidar com alguma situação, ou ficamos magoados com alguém, ou temos dificuldade de relacionamento com alguém, estamos nos deparando com o orgulho ferido. Porque a partir do momento que alguém nos contraria, que faça com que nós saiamos do sério, sofremos com aquela situação e muitas vezes ficamos encolerizados. O Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 228, nos esclarece: todas as imperfeições morais são tantas outras portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é aqui a criatura menos confessa a si mesmo. Realmente nós não admitimos que ainda temos esse sentimento no nosso coração, o orgulho. O orgulho nos faz julgar muito mais do que somos, a não suportar uma comparação que nos possa rebaixar, a nos considerarmos acima dos nossos irmãos, quer em espírito, quer mesmo em vantagens pessoais, que a menor semelhança nos irrita e nos aborrece. Emmanuel, na questão 181 do Consolador, nos orienta que a energia serena edifica sempre, mas a cólera é impulsiva, cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargos ressaibos, isto é, o coração tocado de amargos ressentimentos. Por isso, a cólera é a causadora de muitos danos orgânicos, que atinge principalmente aquele que a cultiva, debilitando-lhe a saúde e comprometendo-lhe muitas vezes até a vida. A pessoa encolerizada é a sua primeira vítima. Além de afastar os amigos, parentes, afasta também o auxílio dos amigos espirituais. As atitudes de revolta e rebeldia se refletem naqueles que o cercam, causando-lhes sofrimento e mal-estar, em razão de vê-lo nesse estado, fazendo-os sentir-se infelizes. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer sofrer aqueles a quem mais ama? E que pesar moral se no acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Daí a necessidade de se questionar, de se interrogar. O que nós podemos fazer para mudar esse comportamento que muitas vezes aflora dentro de nós
quando somos contrariados. É muito importante nós fazermos uma viagem interior, nós nos conhecermos, compreendermos quantas vezes agimos de forma agressiva para com o outro, nos assemelhando ao nosso irmão da história, né? Aquele homem que, encolerizado, reagiu de forma agressiva quando um simples mendigo pisou-lhe nos pés. O que eu preciso fazer para não agir mais assim? E também, o que eu dou conta de fazer? Respeitando o meu limite. Porque nós não mudamos de comportamento de um momento para o outro. Há muitos e muitos milênios, são séculos que nós trazemos dentro de nós essas imperfeições, como o orgulho e o egoísmo, que precisam ser revistas, precisam ser questionadas por nós. E precisamos, acima de tudo, refletir na proposta que o Cristo veio trazer para nós. Há mais de 2000 anos atrás, ele veio nos ajudar a nos libertarmos dessas imperfeições morais, como o orgulho e o egoísmo e tantas outras, para sermos pessoas melhores. Por isso, diante de uma situação, nós podemos falar, defender os nossos valores que julgamos corretos, sem nos encolerizar. Mas para isso, nós precisamos querer. Nós precisamos sentir vontade de nos conhecermos e de mudar. E o Evangelho segundo o Espiritismo pode nos auxiliar bastante neste sentido. Porque os ensinamentos de Jesus nos convidam à mudança, à reforma íntima. Porque essas imperfeições morais que vêm nos acompanhando durante tantos séculos, são as portas abertas às influências dos espíritos inferiores. São elas as imperfeições morais que nos ligam a eles. Pois, muitas vezes, nós entramos na mesma sintonia desses nossos irmãos, através dos nossos sentimentos pequenos, dos nossos pensamentos inferiores. E muitas vezes nós aceitamos a sugestão desses nossos irmãos, que é uma sugestão maliciosa, e revidamos ao insulto, criando uma situação desconfortante, de discussão, de agressividade, entrando em conflito com aqueles que convivem conosco. E quantos conflitos tão intensos estabelecemos dentro do nosso lar. Daí a necessidade de cultuar
o Evangelho no lar. Pois ele vai nos auxiliar na nossa mudança, nos esclarecendo tantas coisas que nós nos questionamos. O porquê estamos aqui, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, da onde viemos, nos esclarecendo o porquê da necessidade da nossa reforma íntima. Principalmente da necessidade do respeito para com os outros, né? Sem perdermos a confiança em Deus e em sua sabedoria. Mas muitas vezes, se formos bloqueados em nossa ação, que julgamos acertada, não haveria aí justa razão para nos revoltarmos? Não. Os nossos amigos espirituais dizem que não. Isso não justifica a cólera. Tampouco impor nossa vontade quando não somos compreendidos. Não resolve o problema. Pois o segredo do sucesso está em aguardar pacientes, pois a verdade prevalecerá. E como Emmanuel nos diz no livro Estude e Viva, se a nossa paciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado fazer o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem. E para finalizar, os espíritos nos esclarecem que a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito o bem e pode levar à prática do mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominá-la. E nós espíritas somos concitados ainda a outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Por isso, pensemos nas palavras que proferimos, que emitimos para aqueles que estão ali convivendo conosco. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros, com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos que venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Obrigada. Que a paz de Deus esteja conosco. Que assim seja.